Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Visita na Record. E hoje vamos receber novamente a presença de uma pessoa que presta um serviço muito admirado pela sociedade, que é o combate do uso de drogas. É com enorme prazer que eu recebo aqui pela segunda vez a psicóloga da Clínica Viva, a doutora Cláudia Soares. Doutora Cláudia, mais uma vez, muitíssimo obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Foi um sucesso, né, a sua vinda aqui, do lado positivo mesmo do assunto, apesar de ser um assunto tão carregado, foi um sucesso a sua vinda, porque inúmeros e-mails que a gente recebeu para falar sobre os tratamentos de dependência química. E a forma que você nos deu as informações foi muito precisa, esse lado lúdico, né, de estarmos prontos para lidar com a situação. Obrigada, viu? Imagina, obrigada, eu que agradeço os elogios. E é isso mesmo, né? Eu acho que o que falta antes da crítica é o amparo. E é isso que eu percebo que a maioria das famílias envolvidas tem a necessidade de ter uma informação precisa. Sim, com certeza. Porque muitas informações circulam por aí. Muitas. Até que algumas drogas que fazem mal à saúde são leves, por exemplo, como o caso da maconha. Então, muitas informações acabam sendo distorcidas e isso deixa a família que já está numa situação angustiante mais vulnerável ainda. Com certeza. Doutora, a gente quer aproveitar novamente, então, a sua visita aqui no nosso Visita e falar de um assunto que vem agora apavorando toda a população e tem sido o assunto de todos os noticiários, que é a descoberta do Oxy, uma droga mais letal do que o crack, Oxy, né? Isso, o que vem causar em relação à dependência química? Sim, pois é. Eu acreditava que não conseguiriam inventar... Meu Deus! Uma substância que fosse pior que o crack. Doutora, não me fala. E conseguiram. Ai, que triste, doutora Cláudia. Conseguiram, infelizmente conseguiram. O Oxy é parecido com o crack. Os efeitos também são bastante agudos. A fumaça chega ao cérebro em, no máximo, 8 segundos. Meu Deus. O pico de efeito também dura muito pouco, assim, 3 segundos já começa a diminuir, por isso a pessoa quer usar mais. A princípio estava sendo vendida, comercializada essa substância num preço melhor que o crack, vamos dizer assim, mais inferior. Entendi, como um chamariz. Sim, lógico, sim. porque eles colocam um preço baixo para o consumo ser alto. Na verdade, até... eles estavam vendendo como se fosse crack por um preço mais baixo. E ainda estão. Tem muitas pessoas que estão usando o Oxy sem saber. Porque a pedra é em forma de pedra também. É muito parecida com o crack. Essa pedra, desculpa a minha ignorância, doutora Cláudia, essa pedra ela é colocada em algum recipiente e ela é queimada e inalada? Isso. Normalmente ela é fumada em cachimbos, ou em latinha de refrigerante, ou até mesmo no caso do crack, maceradinho, e aqueles pedacinhos pequenininhos são enrolados no cigarro de maconha, que eles costumam chamar de mesclado. Porque tem Isso, porque tem as duas substâncias. Agora, nesse caso do Oxy, então a reação dele no sistema nervoso é muito mais rápida do que o crack, então é isso? Mais ou menos isso ou não? Não é mais rápida. Tem o mesmo mecanismo de ação, vamos dizer assim. Os danos é que são? Os danos é que são piores, porque assim, o crack é feito com a pasta base da cocaína, amoníaco e bicarbonato de sódio. Meu Deus. O Oxy é feito com a pasta base, cal virgem, gasolina ou querosene. O que é de mais danoso está nessa Oxy, então. Isso. E aí o que acontece? Os prejuízos biológicos são mais rápidos e maiores ainda do que o do crack. Então, a pessoa tem lesões graves no sistema digestivo, vomita muito, tem muita diarreia, problemas renais graves, num curtíssimo espaço de tempo. A estimativa é que em um ano
muitas pessoas que começaram a fazer uso do Oxi vão morrer. Doutora, não me diga isso, em um ano... Em um ano. Em um ano. Nós vamos para o intervalo agora, gente, é isso? Infelizmente esse assunto nos atormenta, mas a gente tem que falar, porque é um problema muito sério. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o tratamento eficaz de clínicas como a Viva pode oferecer para que se tenha uma solução nesses casos. Então não sai daí não, até já. E já estamos de volta em mais um Visita na Record, aqui hoje com a psicóloga Cláudia Soares, da Clínica Viva, para falarmos de como ajudar os usuários de drogas e se livrar do vício. A família tem que recorrer à ajuda de profissionais especializados, isso é um fato. Mas, infelizmente, também existem muitos lugares e clínicas clandestinas que enganam as pessoas com as famílias envolvidas nesse momento tão difícil. Cláudia, como é que a gente pode entrar nesse assunto tão delicado, né? Porque qualquer família, por menos estrutura financeira que ela tem, ela se dispõe, ela se desdobra para poder buscar um auxílio. Como que a gente pode ter um parâmetro de que esse lugar escolhido vai ajudar de fato o dependente? A orientação que eu sempre dou é que a família precisa fazer a constatação daquilo que é dito que existe, né? Porque é muito fácil você colocar um site, montar um site e colocar lá, temos médicos psiquiatra, temos psicólogos, temos equipe multidisciplinar. Tá, isso no online é fácil ver. Sim, às vezes até tem, mas tem de que maneira? O psiquiatra passa na clínica, vamos dizer, uma vez por mês. O psicólogo faz uma reunião por semana. Então, isso não é tratamento. Ah, me explica isso. Né? Como eu já disse da outra vez, dependência química é uma doença muito complexa, que envolve fatores biológicos, emocionais, psíquicos, e todos esses aspectos do nosso funcionamento precisam ser abordados e tratados para que a gente consiga resultado, para que a pessoa deixe de fazer uso de substâncias e faça outras escolhas na vida dela. Com certeza, porque é um preenchimento que ela tem que ter, não adianta só tirar. Isso, não adianta só afastar a pessoa da substância. Porque vai ser momentaneamente isso. Numa fazenda linda, com a deixa natureza, lá, isso, mas... né, tratar de animais e não sei mais o que, se não tem uma equipe profissional atuante nessa diariamente. Clínica. Diariamente. Então, eu penso assim, que a família deve chegar até esse local e procurar conversar com os profissionais. Eu quero conversar com o médico psiquiatra, eu quero conversar com o psicólogo que vai atender meu filho. Se certificar se essa clínica tem todos os documentos necessários para se fazer um tratamento. Então, não é só você abrir uma clínica e começar a colocar um monte de pessoas doentes lá dentro e começar a dizer que atende. Você precisa ter alvará do bombeiro, alvará da vigilância sanitária, o CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Então, todos esses documentos precisam estar na clínica disponíveis para a família ver. Que são requisitos mínimos. Mínimos para você saber que esse dependente está sendo bem tratado. Isso, e conferir de verdade a família que está pagando por um tratamento, seja o valor que for, ela tem direito de ter acesso aos profissionais. Claro, com certeza. E conversar com esses profissionais. Aí ela pode constatar se esse tratamento realmente existe, qual é a proposta. Porque, veja, mesmo a psicologia tem várias abordagens de tratamento. E o papel da família, né, doutora Cláudia, também é importante, porque não adianta ela... eu estou pagando, vou pôr lá na clínica, fica lá. Eu vou dormir, porque assim, a gente sabe que é exaustivo. Ele está lá, eu vou poder dormir pelo menos um pouco. E
a família também tem que ter um tratamento, porque ela também precisa da coajuda, né? É a chamada coajuda. Sim, a participação da família para o sucesso do tratamento é fundamental. Fundamental. Por quê? Porque a família, ela sabe amar, ela sabe cuidar, mas ela não conhece dependência química. Não. Então, a família precisa receber orientações sobre como essa doença funciona, qual vai ser a postura da família quando esse paciente sair da clínica e voltar para o meio familiar. Que é o mais difícil. Exato. Quais os cuidados que essa família vai ter que tomar, que posturas precisarão ser melhores, adequadas, né, para receber esse paciente depois que ele passou pelo tratamento. Isso tudo vocês trazem no tratamento da Clínica Viva? Sim, na Clínica Viva. A Clínica Viva é a maior rede de tratamento para dependência química no nosso país. Olha, gente, que maravilhoso saber disso. A maior rede de clínicas de tratamento para dependência química. Isso. E por que é uma rede? Porque o tratamento, na nossa visão, não acaba no período de internação. Inclusive, nós temos imagens da Clínica Viva, enquanto a doutora Cláudia vai falando, a gente vai mostrando toda a infraestrutura, né, tudo muito preparado, especializado mesmo para estar recebendo esses pacientes. Sim. Não é? Porque é importante, né? E a rede se deu por conta de estar trazendo essa logística de tratamento para ser unificado esse tratamento? Isso, exatamente. Então, enquanto o paciente está internado em uma das nossas unidades, a família recebe também orientação nas nossas unidades ambulatoriais de atendimento. Ai, que bom. Quando o paciente está em atendimento ambulatorial, também a família é atendida junto com o paciente, no mesmo tempo, eu estou dizendo assim, né? O paciente está em tratamento, seja com internação ou ambulatorial, a família também é acompanhada. Entendi, porque existem dois tipos de tratamentos, doutora. Você mencionou a vez passada, mas vamos reforçar. Tem o tratamento em que a pessoa ela quer essa ajuda. Isso, existe o tratamento ambulatorial. Certo. Porque nem todo caso de dependência química precisa de internação. Olha, e também é bom saber, porque pode tratar no começo. Isso, exatamente. Quando a pessoa, assim, isso precisa ser avaliado por um profissional da clínica. Claro. Mas se a pessoa ainda sustenta vínculos importantes, ainda trabalha, ainda cuida da vida dela, ela pode se tratar ambulatorialmente. Um caso mais grave, que precise de internação, que o paciente não consegue mais ficar abstêmio para responder adequadamente ao tratamento ambulatorial, aí ele pode ser internado voluntariamente. Entendi. Ele fica internado, mas porque ele percebeu que era necessário e aí ele resolve se internar. Certo. E existe também a internação involuntária. Que é mais difícil, doutora? Que é assim, a família precisa decidir pelo paciente, porque quando o caso se encaixa na necessidade de uma internação involuntária, o paciente não consegue mais decidir por ele. Ele já não tem mais nem condição disso. Não. E já se torna uma ameaça na própria casa. Porque são aqueles graus que a gente sabe que a pessoa já começa a levar tudo que tem em casa, já começa a envolver terceiros nesse trâmite, né, de negociação com traficantes. Exato. E se coloca em risco e coloca a família também em risco. E a capacidade de crítica e de avaliação, até mesmo por conta do uso das substâncias, está super afetada. É biológico isso, está prejudicado. Então, não adianta esperar que o paciente vá decidir se tratar. Não adianta. Se esperar, às vezes, o fim da história pode... anunciado. Então, nesses casos, só para a gente encerrar esse bloco, doutora, a família é que pede, por favor, eu quero que... Então, a família que tem que autorizar essa internação. A família solicita, mas a internação involuntária precisa ser respaldada por um médico. Entendi. O médico que tem vai que avaliar. Isso, exatamente. O médico avalia a necessidade da internação involuntária. Entendi. Que foi solicitada pela família. A média de tratamento em qualquer um desses casos? De tempo? De tempo.
Os tratamentos têm uma duração mínima de 90 dias. Mínima? Mínima. É claro que, alguns casos, se a família precisar que o paciente fique 30 dias, ele pode ficar, mas isso por desejo da família. A equipe multidisciplinar avalia o caso e aí dá a devolutiva para essa família se esses 30 dias, por exemplo, foram suficientes ou não. Entendi, mas há casos em que meses a fio são poucos. Existem casos mais complexos, principalmente quando existe comorbidade ou nos casos de crack e agora de oxi. Meu Deus, Por isso que a ajuda de um profissional especializado, e a gente vê esse trabalho seríssimo da Clínica Viva, faz a diferença. Nós vamos para um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta para saber, né, como é possível evitar as drogas, seja dentro, né, da sua própria casa ou fora, porque ela está em toda parte. Então não sai daí não. Até já.